Antenados na Geral, está começando mais um dia, sempre agradecendo a Deus e glorificando a Ele pelo que Ele é. Quero deixar aqui já no início do programa de hoje o versículo do dia, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda nossa tribulação. Tá aqui o versículo do dia para você crer que Deus é o Deus da consolação. Como está o seu coração nesse momento, independente do estado de espírito que você estiver, se é em tribulação ou não, saiba que a Bíblia confirma que Ele é o Deus que te consola, Ele é o Deus que te abraça, que cuida de você. Essa é a minha palavra para o início do programa de hoje, Antenados na Geral. Muito bem, hoje vamos falar sobre as perguntas que o Brasil mandou para mim aqui. Para participar do programa de hoje, Perguntas e Respostas, eu convido ele, que é pastor, trabalha com discipulado e encontro nas casas, Osias Matos. Bem-vindo, Antenados na Geral. Sempre um prazer e espero que hoje realmente possamos atender essas perguntas aí, que você em casa possa esclarecer todas as suas dúvidas. Para participar, também ele que é presbítero da Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, bacharel em Teologia e presidente da União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Bangu e das Congregações, Jaziel Aguiar. Bem-vindo, Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. É sempre um prazer estar aqui de volta e eu quero mandar um beijo para toda a minha turma lá de Bangu, que está sempre ligadinha aí no Antenados na Geral. Maravilha, quero mandar um beijo também para essa galera que esteve aqui com a gente, né? Um dia foi um papo muito edificante, o povo adolescente aí da Assembleia de Deus de Madureira. Um beijo grande para todos vocês. Para participar, também convido ele, que é pastor da Assembleia de Deus Caetés e graduado em História, Otávio Silva. Bem-vindo, Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. É um prazer estar aqui com todos vocês. Deus abençoe. Para participar também do debate de hoje, convido ele, que é pastor e teólogo, Max Cassim. Bem-vindo, Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Sempre um prazer estar aqui junto com os amigos aqui, participando aqui desse debate maravilhoso. E mandar também um abraço para todos aqueles que me encontram na rua, me encontram na biblioteca, na faculdade, vizinhança, enfim, beijo para todo mundo. Maravilha, pro mundo inteiro, né? Olha aí, pastores, uma perguntinha que chegou. Quero agradecer você que enviou essa pergunta. Você que ainda não enviou, pode enviar. O telefone vai passar durante o programa aí debaixo da sua telinha. Anote, salve, envia para mim uma pergunta e sugere temas também. Vamos lá. Primeira pergunta. Max, admirar um pregador da palavra por seu testemunho, conduta e vida de intimidade com Deus pode se considerar um tipo de idolatria? Ou um exemplo a ser seguido como o de Jesus e todos os demais deixados da Bíblia? Como é que a gente pode responder esse irmão ou irmão aqui que enviou essa pergunta? Já que você é um pregador itinerante, Otávio também. Vamos lá, começa aí a resposta. Tem uma diferença muito grande entre admirar e idolatrar. Eu acho que quando a pessoa chega ao ponto de defender aquela pessoa, defender até mesmo os erros daquela pessoa, eu acho que já chega a um ponto já de idolatria já. Admirar é eu saber que aquela pessoa ali é um exemplo, sabendo que ela tem os defeitos dela, e quando ela errar, não que venha condená-la, mas porém olhar e ver que, assim, uma pessoa comum igual a mim. Se não fosse assim, Paulo não iria dizer para imitar ele assim como ele imitava a Cristo. O problema dos dias de hoje é que as pessoas estão saindo da admiração e já estão entrando, em algumas situações, na idolatria. E isso não só pregadores, a respeito de cantores, até mesmo pastores, líderes, onde as pessoas às vezes botam as pessoas num patamar acima do bem e do mal. Não importa o que ela esteja fazendo, mas acima do bem e do mal é Deus no céu e aquela pessoa na terra, né? Eu acho que o amor, né, em 1 Coríntios 13 fala que o amor é contra a injustiça. Às vezes acontece, o cara admira a virtude do pregador e ele negligencia os escândalos. Ele cobre os escândalos por causa das virtudes. Isso também é um grande erro. Isso a pessoa acaba... Eu vejo isso. Pregadores aí que estão aí na mídia e tal, mas por trás está com a vida toda arrebentada. Tá lá, homem de Deus, servo do Senhor, mas por trás... Então, assim, tem isso, o cara admira, né, o dom da pessoa e aí acaba cobrindo toda a cachorrada que o cara faz por trás. É tentar, assim, justificar o injustificável. Acho que a pessoa tem que entender o seguinte, a pessoa errou. Tudo bem, não posso não falar mal, mas também não vou querer também justificar um erro da pessoa. Ah, não, fez isso por causa... Não, errou... O caminho para a cura é reconhecer que a pessoa errou. Se a pessoa reconhece... E se eu admiro a pessoa, então por eu admirar, eu vou chegar até a pessoa e vou falar,
poxa, cara, tu deu mole, vamos tentar ir ajudar em alguma coisa aí para ver se supera isso aí. E idolatria também é um termo muito forte, né? Assim, falar idolatria, acho que, não sei se foi muito... Acho que exagerou no termo, porque para a pessoa idolatrar um pregador tem que se prostrar, né? Quais as características de um idólatra? Se prostra, serve. De repente, o que você tem a responder aí, Jaziel, a essa pergunta? Mas tem ocasiões que beira a idolatria, sim, Pablo. A gente vê, infelizmente, pessoas que, como o Max falou, que... É Deus no céu e o exatamente. fulano na terra. Principalmente ela quer esconder os erros, né? Você admirar uma pessoa, seja ela um pregador ou um cantor, não tem problema nenhum, é salutar. Até completando o que o Max falou, o apóstolo Paulo ele fala, sejais meus imitadores, mas ele prossegue dizendo, como eu sou de Deus. Então, se você tem um pastor, uma referência, e você vê nele o caráter cristão verdadeiro, que ele é um imitador de Deus, né, não tem problema nenhum você ter como referência, isso é bom. A gente tem que estar próximo, né, tem que estar perto da árvore que dá frutos, não da árvore seca. Agora, conceder a ele a infalibilidade, achar que ele está acima do bem e do mal, que é ele e que não tem mais ninguém, só ele pode orar, só ele é bom para pregar, aí já começa a beirar a idolatria. E aí vai um conselho, né? Não faça isso porque você vai se decepcionar. Porque todos nós somos falhos, ele pode ser um grande pregador, mas ele é homem, é de carne e osso, está passível de erro. E quando a gente coloca esses caras num patamar muito alto, a gente corre um sério risco de se decepcionar e às vezes você vê a pessoa até deixando a vida cristã dela ser abalada por conta do erro dessa pessoa que ela admirava tanto. É porque isso acontece, né? Aquela visão mítica de uma pessoa, mas quando tu convive com ela, tu vê aquilo ali vai se desfazendo. Passa 15 minutos, 20 minutos com ela... Exatamente. Já vê que não é nada daquilo que tu está imaginando que ela era, né, Osíris? A questão aí da idolatria, eu creio que foi colocado aí pela pessoa que fez a pergunta, porque para mim idolatria não é só essa questão que você colocou, Pablo, de se prostrar e coisas assim, mas idolatria para mim é tudo aquilo que você coloca, né, entre você e Deus. E hoje em dia nós vemos nas igrejas, né, muito essa questão das pessoas olhando mais para o pregador, para o cantor, para o pastor, para quem for, né, mais do que a Deus. Então as pessoas esquecem o seu sacerdócio pessoal, esquecem que o véu do templo se rasgou e que você tem livre acesso ao Pai. E você sempre tem que depender, tá, de um pregador, tá, de um programa de televisão ou de qualquer outra coisa para te levar a Deus. Então você que está assistindo, eu quero dizer para você, tá, que você tem que desenvolver o teu sacerdócio pessoal com Deus e não apenas ficar olhando para outros homens, que aí pode sim tornar uma idolatria. Agora, na relação a você ver nesses homens o exemplo, é óbvio e evidente, porque todo pastor, todo pregador, ele não só vai dar o ensino, mas ele tem que dar o exemplo também, né? Então esses homens de Deus que tem espalhados por aí, que além de pregadores, são pessoas que vale a pena imitar a vida, na maneira como eles tratam a esposa, como ele cuida dos filhos, etc. Então isso aí você pode admirar tranquilamente, mas nunca colocando eles na frente de Deus. Admirar seguindo os exemplos, os passos, quando eles são parecidos com os passos de Jesus, né, Otávio? Positivo, foi muito bem colocado aqui pelos amigos, pelos companheiros, a questão da diferença entre idolatrar e admirar. A pessoa que admira alguém, ela sempre vai elencar os pontos positivos, né? Nunca os negativos. Eu acho que o que fica claro para nós nessa questão entre idolatrar e admirar, é certo você admirar alguém. O que precisa ser feito é analisar não apenas a postura no altar, porque um pregador, principalmente hoje, é sempre visto pela postura dele no altar, mas analisar a vida fora do altar, que é o que o pastor Osias colocou aqui. Jesus sobre os fariseus disse que nós deveríamos fazer o que eles diziam, né, mas não fazer o que eles faziam. Então, se você admira uma pessoa, não está colocando essa pessoa no lugar de Deus, não há problema nenhum nisso. Muito bem, olha aí mais uma perguntinha aqui. O pecado, são 10 perguntas aí, me ajuda aí, vamos esperar, vamos ver se a gente consegue, né? Esse bloco já está indo para conta. O pecado de uma pessoa impede que a presença de Deus se manifeste na igreja? Olha aí. Olha, se impedisse, nunca ia se manifestar, né? Porque tá todo mundo fulminado. Nunca ia se manifestar. Não impede, até porque a igreja somos nós em conjunto.
né? Então, o erro de uma pessoa não pode impedir que a outra sinta a presença de Deus dentro daquela casa de oração. O que é a presença de Deus? Exatamente, né? exatamente. E que pecado é esse, né? Que pecado é esse? Da onde ele vem? Eu penso que o pecado ele não impede, pelo contrário, ele acaba proporcionando essa manifestação para denunciá-lo. Porque a verdadeira presença de Deus, ela não habita, né, junto com práticas que são reprovadas. A igreja de Corinto é uma prova disso. Os dons estavam operando lá, mas tinha um caso, né, um caso obscuro, um caso de pecado gravíssimo que precisava ser tratado. Era Deus que operava através dos dons, mesmo eles não tendo ordem nos dons, Paulo precisa escrever para ordená-los. Mas o pecado estava ali. Então, Deus ele vai se manifestar, a presença dele vai se manifestar, mas vai se manifestar contra o pecado, né? A igreja de Tiatira é mais uma prova disso. Deus manda uma carta para corrigir a igreja. É importante definir um pouquinho sobre a presença de Deus, porque a presença de Deus, o que ela está querendo dizer, né? Porque a presença de Deus está onde sempre esteve. Eu lembrei até de um caso que acho que foi do World Trade Center, que perguntaram para a filha do Billy Graham, e aí, onde é que Deus estava? Aconteceu, muita gente morreu, onde é que Deus estava? Aí ela falou, olha, onde Deus está, eu sei, eu não sei aonde Deus não está. Então, ou seja, Deus está em todos os lugares. O que ela, de repente, deve ter pensado aqui com presença de Deus? Pode ser exatamente um pregador ali que está... Ou manifestações, né? Ser usado por Deus em pecado. Pode ser, de repente, isso que ela quis dizer, Osias? Um homem de Deus em pecado pode ser usado por Deus, uma pessoa em pecado. Pode, os dons são irrevogáveis. Então, a pessoa ela pode ter o carisma e não ter o caráter. Essa é a coisa mais comum que a gente vê. Né? Agora, a coisa importante da gente entender disso aí é que a igreja ela não é um museu, né, cheio de obras-primas e perfeitas e irrepreensíveis, né? A igreja é um hospital cheio de doentes, né? Agora, o que não pode haver é falta de tratamento, né? Então, o pecado pode haver na igreja? Pode. Deus jamais vai deixar de agir por causa disso. Mas é da responsabilidade dos líderes estar identificando esse tipo de situação para que haja um tratamento e um conserto, né? Isso é importante. Eu costumo dizer, Pablo, que a geração dos dias de hoje é a geração de Sansão. Eles estão comendo mel de leão morto, estão pintando e bordando, mas aí, por causa da manifestação, eles estão pensando que estão com tudo. E estão indo. Então, no final, a gente já sabe qual vai ser. Virar bobo da corte na mão do inimigo e ficar rodando moinho cego. Andando em círculo, sem sair daquele lugar da vida, da onde está. Deus vai se manifestar, independente do pecado ou não, porque não tem compromisso conosco, compromisso dele com a sua palavra. Então, por mais que tenha alguma criança ali cantando e tenha ali trocentas pessoas ali dentro de tudo errado, ele vai se manifestar, como já foi dito aqui já, até mesmo para tratar, para corrigir. Agora, triste é para quem vive na prática do pecado, é usado por Deus, porque tudo isso vai ser usado contra ele naquele grande dia. O cara vai vivendo uma hipocrisia, né? O povo não tem nada a ver com aquela situação. Se o cara está pregando a verdade, né, vai ser pronunciada e vai ter seu efeito, porque o compromisso, como o Max falou, é com a sua palavra e com quem está no fim do processo. Ele está sendo ali só um canal. Aí ele tem que se escolher se ele quer ser um corvo ou se ele quer ser um filho. Né? Se ele quer ser só usado por Deus ou ele quer ser um instrumento de Deus ou quer ser um filho mesmo. Né? É a mesma coisa que quando você vai comer em algum lugar. Você escolhe o que você vai comer. Você está ali ouvindo alguém. Você sabe de algo da vida daquela pessoa, você tem que escolher o que ela está falando para você se alimentar. Porque vai ter coisa que a pessoa pode falar dela mesmo, tentar se justificar em meio de pregações, e ali tu vai ter que tentar ter o discernimento de Deus para entender o que ali é a palavra, o que está se justificando, o que está dizendo dele, para tentar se alimentar e sair dali, tipo assim, comi, hoje me alimentei, hoje estou indo embora para casa. Muito bem, esse primeiro bloco foi para conta, vamos para um break, Antenados vai e volta já já. Para onde vamos? Seus gemidos não os comovem, pare de chorar e vai se move, o sonho de liberdade não se perder. Alegar,
destino quis assim. Estamos de volta, glorificando a Deus e agradecendo ao Senhor pela sua presença. Lembrando, como sempre chega aqui, oro pela sua vida, para que Deus abençoe a sua vida e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti, que te dê a paz. Muito bem, você é o patrimônio da Boas Novas, por isso incentivo nesse momento você pegar seu telefone e salvar o nosso telefone que está aí passando debaixo da sua telinha. Mande para mim perguntas, manda para mim um tema, grava um vídeo no WhatsApp. É importantíssima a sua participação. Esse programa vai para o canal que temos no YouTube. Vá lá, visita, compartilha, dá um joinha, comenta. Tem esse tema e muitos outros mais diversos para te abençoar. Temos uma página no Facebook com os recortes dos melhores momentos para que você também seja muito abençoado. Um beijo grande para você que participe, envia sempre uma pergunta para a gente aqui. Lembrando que você também tem o privilégio de se tornar um semeador aqui da Boas Novas. Participe desse privilégio, dessa grande obra que Deus está realizando. Oferte com coração generoso, aberto, para que esse programa possa permanecer aqui de pé até a volta de Cristo. Obrigado, viu? Você que me assiste e me acompanha. Vamos lá, pastores, para mais uma pergunta. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sou cristão temente a Deus, ele participa do Ministério da Ceia na igreja, aqui do Amazonas. Olha aí, gente do Amazonas, muita gente do Amazonas aí sempre manda perguntinha pra gente. Um beijo grande para vocês aí do Amazonas. Estou desempregado, passando por uma situação difícil. Tenho pedido muito a Deus para que eu acerte na Mega Sena. Olha aí. Para quitar minha dívida. Fazendo isso, estou pecando, pastorzinho? O homem quer jogar na Mega Sena para pagar a dívida dele. Ó, se Deus for atender, ele não vai ganhar nem R$100, porque ele vai ter que atender todo mundo que tá pedindo, né? Igual naquele filme, né? O Todo Se ele Poderoso. ganhar, ele tem que distribuir, né? A questão não é... Não vou aqui responder a questão de pecado ou não. A consciência dele mesmo já está dizendo para ele. Mas eu vou dizer para você o seguinte, você, como parte integrante da igreja, até o ponto de estar ministrando a ceia, você tem que ter um contato com alguma pessoa experiente na tua igreja para te ajudar profissionalmente. Entendeu? Então, se você quer crer em Deus ao ponto dele fazer você ganhar na Mega Sena, por que você não dá uma investida na tua fé, entendeu? Para procurar algumas pessoas que vai te dar uma orientação profissional para você conseguir entender o mercado atual, tá? E conseguir um emprego, tá? E essa Mega Sena vir em forma de salário todo mês. O trabalhador é digno do seu salário, tá? E esse dinheiro assim que vem de formas, né, não sabemos né, como é, de maneira fácil, tá? O que a Bíblia ensina, tá? É que rapidamente se perde. Então, o meu conselho é esse: procura a ajuda de alguém, deve ter algum empresário, ou até mesmo o teu pastor, de repente, vai poder te orientar nisso, tá? Para você entender o mercado aí no Amazonas e abrir, de repente, teu próprio negócio, sei lá. A igreja, de repente, pode te ajudar, né? Nós temos aí dentro das igrejas hoje a ajuda dos microempreendimentos, né? Ajudando as pessoas desempregadas, né? Lá, por exemplo, nós já compramos carrocinha de pipoca, de churros, né, água de coco, né, e bota a pessoa no mercado, começando ali com um pequeno negócio, pelo menos para ter o seu sustento, tá certo? Então esse é o meu conselho para você. Eu acho que o dinheiro vindo pelo suor do rosto é o mais próspero que o homem pode ter na sua vida, né? Com certeza. Eu, esses dias, fui pro Maracanã com a minha filha, era um Flamengo e Botafogo. Ela tem 9 anos, e eu falando, hoje a gente tem que ganhar, temos que ganhar. Tá? Ela falou, pai, quando eu quero alguma coisa, eu oro e peço a Jesus. Por que a gente não ora e pede a ele para o Flamengo ganhar? Aí eu falei para ela, minha filha, lembra do fulano, do ciclano lá da igreja? Então, eles são botafoguenses. E se eles orarem também, né? O que Deus vai fazer? Fala aí, Marcos. Deus vai jogar para qual? Então, é a mesma resposta para esse irmão, né? Numa alegoria, mas Deus não tem parte com isso. Ele perguntou se é pecado ou não. Como o pastor falou, não vamos entrar nesse mérito, porque o que é pecado é o que o coração condena. Mas ele está perdendo o tempo dele. Pecado é a transgressão da lei. Ele está transgredindo alguma lei? Não, mas ele está perdendo tempo. Pode se tornar um viciado nisso. Sim. Ele pode esperar mais da Mega Sena do que de Deus daqui a pouco. Se ele continuar nessa jogatina, ele vai começar a esperar mais da Mega Sena, da sorte, vai contar do que propriamente da providência divina, né? E ele não sabe, né, o que está por trás ali, as máfias que estão por trás, é tudo. Então vai gastar um dinheiro que poderia estar sendo produzido, gasto
de uma forma mais. Eu mais lembrei de um edificante. exemplo aqui, Pablo, que uma irmãzinha uma vez chegou para mim com um bilhetezinho da Mega Sena e falou assim: não, Deus me deu os números. Né? Deus me deu os números, tá aqui, eu joguei, né? Tal. E eu explicando para ela toda essa questão, né, de como esse dinheiro não era um dinheiro abençoado por Deus e tudo mais, né, não querendo botar uma condenação, né? E graças a Deus ela entendeu. E quando ela entendeu, eu falei com ela: então vamos rasgar o bilhete? Cara, foi duro. E não deu outro, não acertou nenhum número depois. Não foi Deus que deu para Teve ela um o número. pastor que veio aqui e falou assim: ó, irmã, é pecado você jogar na Mega Sena. Mas se jogar e acertar, dá o dízimo pra tu não errar duas vezes. Pra tu não errar duas vezes. E aí, Otávio, é pecado ou não é pecado? Acho que pecado é a falta de foco, como o pastor já ressaltou, no trabalho e o foco no jogo, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito a favor da pessoa estudar e trabalhar muito se pretende chegar em algum lugar na vida. Eu acredito que alguém pode ficar rico trabalhando, né? Trabalhando, estudando, obtendo sucesso, êxito, nessa intenção, nesse foco. A vida é feita de foco, né? Se o teu foco é jogar, talvez você vai ficar jogando a vida inteira e Deus não vai atender sua oração. Agora, se o seu foco for trabalho, eu não tenho dúvida que você não precisa nem orar, porque o trabalho por si só, Deus já tem uma bênção sobre nós, né? Porque essa é a missão do homem, trabalhar. Antes do pecado, o homem já foi posto no Éden para trabalhar. Então, trabalhe que você vai alcançar o que você quer. E aí, Max, tua contribuição aí pro nosso amigo. Não, acho que já foi dito já, está mais do que perfeitamente falado já. A única coisa que eu teria para falar é que para jogar você tem que gastar um dinheiro também. Então, Se o cara já tá duro. o cara tá duro, vai gastar mais. A Bíblia falou o quê? Para não gastar dinheiro com aquilo que não é pão. Então, vou tentar, vou gastar mais, vou me enrolar mais ainda. Daqui a pouco tá pior do que antes. Tá aí a resposta dos pastores para você que me enviou essa pergunta. Obrigado aí, os amazonenses, Manauara, né? Os Manauara. Um beijo grande para todo mundo de Manaus. Perguntinha, vamos lá. Deus fica em silêncio ou nós deixamos de ouvi-lo? Jaziel? Os dois, né? Os dois. Deus, ele fica em silêncio, como ficou para Saul, né? Tem horas que ele deixa a gente um pouquinho de castigo. Germinando, Sim. até a árvore crescer, tem o período da germinação, Sim. tem o período da manjedoura. Que Exatamente. você está naquele processo de Deus. Mas também existem momentos em que Deus está falando e nós estamos com os nossos ouvidos tapados, né? Estamos mais Quer ouvir a preocupados voz com de outras Deus. coisas, estamos ansiosos demais, né? Ou não queremos ouvir a voz de Deus. Então, com certeza, as duas coisas. Que nem aquela história do barquinho, né? Já viu aquela história? O cara tava lá pedindo socorro, aí parecia um barco. Não, tô esperando Deus me salvar. Aí vem o Mandou segundo, não, Deus vai me socorro salvar, várias pode ir. No terceiro helicóptero todo mundo veio, né? Acho que foi o Aziz que contou essa história aqui. Aí ele morreu, acho que morreu, chegou no céu. Pô, meu, por que o senhor não enviou? Pô, enviei 3 barquinhos pra você lá, você não foi. Que às vezes a fé dele era ficar esperando. Às vezes o cara quer ouvir uma voz de Deus, Deus tá falando de uma forma, De uma ele tá outra querendo forma. ouvir de outra. Exatamente. Deus fala de várias maneiras, né? Às vezes um louvor na igreja fala aos nossos corações. Mas se a gente estiver mexendo no celular na hora do culto, a gente não vai ouvir, né? Triste. O celular, às vezes, é o diabo na vida do ser humano, né, cara? Outra coisa também, né? É que Deus, na realidade, ele sempre vai responder a tua oração. Mas só que às vezes é não a resposta, né? E você não quer ouvir quando a resposta é contrária àquela que você queria, aí você pensa que Deus está em silêncio. E daí, Deus, posso ou não posso? Né? E Deus, não. Mas vem cá, aí você fica argumentando e você acha que Deus vai ficar contra-argumentando com você. Ele já te deu a resposta. Então aprenda, tá, a deixar a tua vontade e fazer a vontade de Deus. Jesus, ele tinha uma vontade que era diferente da vontade do Pai. E ele falou, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Então até Jesus na carne sentiu algo que era diferente do que Deus tinha para ele. Mas ele, o que ele escolheu? Fazer a vontade de Deus. Então você escolha ouvir a voz de Deus e se contentar com aquilo, e não ficar contra-argumentando. A gente tem um período interbíblico, né? Deus ficou 400 anos sem usar uma voz profética, né?
Essas pessoas geralmente que questionam se Deus fala ou Deus fica em silêncio, geralmente são pessoas que esperam um profeta levantar e dizer um eis que te digo sobre alguma circunstância da vida delas. Só que nesse período interbíblico a gente vê que Deus, apesar de ter ficado em silêncio, Deus não deixou de atuar dentro da história. Então, o mais importante do que você ouvir ou entender como Deus fala é perceber que Deus está trabalhando ao seu favor. Trabalhando até mesmo nas circunstâncias adversas, né? Deus não levantou nenhum profeta para falar com José que ia dar vitória para ele naquela cova lá, naquele poço que ele caiu, naquela cisterna vazia. Mas Deus foi conduzindo a história dele dentro de coisas que pareciam que iam dar errado. Então, o mais importante para você que nos ouve é entender que, apesar de Deus talvez não falar como você quer ou você não entender, é você se deixar conduzir por Deus. O livro de Esther também é mais uma prova disso. Deus, o nome Deus, não aparece ali, né? Não teve um profeta que foi lá e marchou no palácio lá e disse, olha, Esther, que eu estou dando vitória sobre esse jejum. Não, ela jejuou e mesmo assim o nome de Deus nem aparece no livro. Né? Então, mais importante do que ouvir é saber que Deus está no controle. Ele é soberano. Interessante, Max, que o silêncio é uma benção, também é uma virtude, né? O silêncio de Deus, a quietude de Deus. Se você for observar ali a mostarda preta, ela, até crescer como uma árvore frondosa para as aves se aninharem ali, ela tem um período debaixo da terra ali que ninguém está vendo, mas está crescendo, né? Ninguém está enxergando, mas está tendo um movimento aí de baixo, que é exatamente o momento mais essencial, que é onde ela cria as raízes. Então, o silêncio de Deus é uma oportunidade, um privilégio que a pessoa pode ter na vida de criar suas raízes, de ressignificar a vida, as circunstâncias e vencer a ansiedade, né? Acho que a confiança, aquele lance do Indiana Jones, quando, na Last Crusade, quando ele pisa ali, né? Eu estava vendo o pastor falando sobre isso. É botar o pé para fora do barco, é ter fé, confiar, é acreditar que Deus está no controle. Então, o silêncio de Deus é uma benção também. Já passou por algum silêncio de Deus na sua vida? Vira e mexe, a gente passa, né? Isso é uma benção mesmo, porque às vezes... Aí, o que a gente quer, na verdade? Que Deus fale com a gente a todo momento, igual se a gente fosse uma criança. Não faz isso, vem pra cá, faz aquilo. Conforme o pastor disse aqui, Deus não vai ficar contra-argumentando com a gente. A Bíblia deixa bem claro, uma vez ouvi e duas vezes, uma vez o Senhor falou e duas vezes eu ouvi. Todo poder pertence ao Senhor. O que é isso? Deus falou uma vez, eu já sei o que ele está querendo dizer. Eu não preciso ficar esperando de novo Deus falar. Não, já falou. Ah, mas Deus vai mudar. Ele vai mudar se ele quiser, não vai ser porque eu vou falar com ele, ele vai mudar. Não, eu não sei qual é o propósito, não sei quais são os desígnios. O que cabe a mim é me submeter à sua palavra e entender que ela é soberana. Então, e até entender que, mesmo não ouvir Deus nas circunstâncias, nos ambientes, eu ouço Deus falar até quando o passarinho canta. Então, eu ouço Deus falar no barulho do mar. Eu ouço Deus falar de várias formas. Eu não preciso querer ouvir aquela voz audível e dizer, meu filho, faz isso aí. Não. O Max falou uma coisa interessante, que as pessoas querem que Deus, né, haja, querem que Deus dê amém na oração dela. Em vez dela dizer amém, seja feita a sua vontade. As pessoas querem que o lado de fora mude, na verdade, em vez de aceitar a vontade de Deus. E eu mudar. E eu mudar do lado de dentro. Isso aí. Tem mais uma perguntinha, mas essa vai para o próximo bloco. Você que está aí gostando, aprendendo, anotando, não saia daí, tem 2 blocos pela frente, Antenados. Vai e volta, já, já! Pode ser tocada, veja a sepultura daqueles que não estão mais aqui, mas que me disseram vá, prossiga mesmo sem mim, gratidão sem fim nas costas. Foi feito ocultamente, será revelado. Todo pecado oculto será gritado de cima dos telhados. Agora estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenados na geral, aqui respondendo as perguntas que o Brasil manda aqui para mim. Espero que uma das perguntas que estão aqui na minha mão seja a sua também. Você que não mandou, pode mandar, viu? Toda semana, de segunda a sexta, estou aqui para atender a demanda espiritual do seu coração. Esse programa é o programa que exalta a palavra de Deus. Então, obrigado pela sua participação. Você é muito importante para nós. Você, sempre digo, é o patrimônio da Boas Novas. Então, divulgue esse trabalho, seja um evangelista. Cada um tem uma parte no corpo de Cristo, cada um faz uma parte. Eu estou aqui apresentando, convidando os pastores, debatendo. Você está aí sendo edificado e pode também compartilhar e divulgar nas mídias sociais que você tem, Facebook, Instagram,
onde você estiver, mídia social, pega lá no YouTube, compartilhe, divulgue. Seja uma bênção para nós e para todo o nosso país. Pastores, a igreja é um lugar de santos ou pecadores? Uma pergunta. Pois a Bíblia diz que somos santos, mas a mesma também diz que somos pecadores. E aí, a igreja é lugar de santos ou pecadores? Ou das duas coisas, santos pecadores, né? Somos santos pecadores que não tem prazer no pecado, né? Mas aí, Josias, como é que você responde essa pergunta? Eu responder igual a outra, né? Dos dois. A igreja é um lugar onde tem que estar, todos os pecadores têm que recorrer. Agora, pecadores querendo ser santos, querendo se santificar, querendo buscar uma regeneração, não permanecendo no pecado. Porém, todos nós somos falhos. Em algum momento nós vamos falhar de novo, vamos pecar de novo. Só que quando você faz parte de uma igreja que você verdadeiramente encontrou Jesus, você o aceitou como seu Salvador, a partir daí você tem algo que te incomoda quando você peca, né? E é assim que tem que ser, para que você passe a buscar a santificação. Agora, acho que já falamos até isso aqui hoje. A igreja é um hospital, né, para ser tratado as pessoas. Não é um lugar só para santos, porque não somos esses santos que as pessoas imaginam que somos, né? Ah, não entrou para a igreja, agora é santo e não peca mais. Não. Se você imaginar isso, quando entrar para uma igreja, quando fizer parte de uma igreja, você vai se decepcionar. E eu sempre digo, quer se tornar santo? Se torne primeiro humano. Quanto mais humano, mais santo você vai ser. Porque quanto mais humano, você vai ver quão falho, quão limitado você é. Aí sim você vai reconhecer que você precisa mesmo de uma separação. Exatamente. Deixa eu falar um pouquinho sobre o pecado, para poder o queridão que fez a pergunta e poder entender melhor. É que, na realidade, tem a própria a carta de 1 João, né, tem lugar que fala assim, se temos cometido pecado, né, aí não somos discípulos. Então, aí fala, se você peca, você não é um discípulo. Aí fala assim, se você não fala que não peca, você é mentiroso. Aí você fica, poxa, que contradição, né? Então, eu peco ou eu não peco? Então, deixa eu só colocar para você aqui uma diferença. Porque quando você foi colocado em Cristo no batismo, você se arrependeu, foi colocado em Cristo, foi cheio do Espírito Santo, tá? Você foi livre da escravidão do pecado. Tá? Isso é um ponto. Então, sempre quando a Bíblia fala que você tem que andar sem pecado, está falando dessa escravidão. Você não é mais escravo do pecado. Agora, existe a presença do pecado, né, que Paulo lá falava, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Essa presença só vai sair quando Jesus voltar, na glorificação. E você, nesse processo de santificação que você está vivendo agora, até a glorificação, você tem que saber lidar com essa presença. É igual um avião voando, a lei da gravidade continua atuando. Se o motor para, você vai se arrebentar lá embaixo. Mas existe uma lei superior à lei da gravidade, que é a lei da aerodinâmica, que faz o avião voar. Então, na nossa vida é assim, a lei do pecado e da morte continua atuando ali, a presença está ali, mas existe uma lei superior, que é a lei do Espírito da vida. Então, quanto mais você se alimenta do Espírito, mais você vai conseguir conviver com essa presença do pecado que ainda está dentro de você. Então, não confunda. Sempre quando falar, tá, que você tem que admitir que é um pecador, está falando dessa presença do pecado. E quando fala que você não pode ter pecado, está falando da escravidão, lá que você já é livre. Tá certo? Então, essa é a questão aí para eu colocar. O problema dessa pergunta é a gente incorrer no mesmo erro de Abraão, né? Não, Sara é minha irmã. De fato era. Não é mais. Então a condição mudou a partir do momento que Abraão casou com Sara. Então, a partir do momento que eu aceito a Cristo, o pastor acabou de dissecar aqui a questão da soteriologia, não precisa explicar mais nada, mas a partir do momento que eu me torno um cristão, eu deixo de ser conhecido como pecador. Eu passo a ser conhecido como santo. Então, a igreja é um lugar de santo ou de pecadores? É um lugar de pecadores entrarem para se tornarem santo, porque essa é a condição em que a regeneração me deixa, no estado de santidade. Então, a gente precisa, como o pastor já falou, ter consciência de pecado, mas não prática. Então, na igreja não pode haver pecadores praticantes, não os salvos, né? Aqueles que entram praticantes de pecado são aqueles que vão, assistem o culto, estão em fase de libertação, né? São pessoas que vão aceitar a Cristo, se converter de fato. Agora,
a igreja é esse local, onde santos e pecadores entram, mas o cristão, ele é conhecido como santo. Paulo, João, né, Pedro, em suas epístolas, eles não se dirigem à igreja como a pecadores. Eles reconhecem isso, desculpa, eles reconhecem isso, mas eles nos chamam de santos, lavados, remidos, geração eleita. Pelo sangue de Jesus, esteticamente, somos perfeitos, santos, né? Pela ótica divina, através do sangue de Jesus, não temos pecados, mas é claro que somos pecadores arrependidos, né? Dessa forma aí, em Cristo somos santificados. Quer dizer, eu sem Cristo eu não sou santo, mas eu em Cristo eu acabo me se tornando um santo. Não um santo de não errar mais, mas me apresento em nome de Cristo. Então, tipo assim, eu uso o nome de Cristo. Então, em Cristo, eu sou santificado. Eu me apresentaria como Maxi, coitado de mim, eu tomo uma coça. Mas em Cristo, perante Deus, eu sou santificado por isso. Que a justiça de Deus foi imputada em nós pela fé. É isso que é o mistério da fé, é isso. As minhas transgressões, meus pecados foram imputados para Cristo e a justiça dele foi imputada em mim. Então teve essa troca pelo mistério da fé. Entre a gente, né? E Deus, quando Deus olha para nós, ele vê Cristo. Pronto. Uma pergunta aqui aos itinerantes. Olha aí, os itinerantes de plantão. É certo estipular preço de oferta, pregadores? Como é que vocês fazem? Eu falo. Deus já estipulou, né? Deu até um percentual lá, porque é a coisa mais justa que tem. Porque você que ganha o salário mínimo, você vai dar 10%. E você que ganha, né, sem salário mínimo, você vai continuar dando 10%. Agora, tem as ofertas voluntárias, né? É para o pregador. Um pregador estipular a oferta. Quanto ele vai ganhar para pregar? Então, sem comentário. Eu não cobro da gente. Já viu? Então, pode chamar os dias que é de graça. Um pregador estipular a oferta. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender a oferta no Antigo Testamento. Como era trabalhada a questão da oferta no Antigo Testamento? Até as voluntárias, elas tinham um tipo específico de oferta, né? E aquilo que ia se fazer demandava uma estipulação. Prata, ouro, bronze, cobre, de acordo com a oferta que era. Isso diz para o templo? Eu estou dizendo oferta, como era vista oferta, né, na época. Por quê? Alguém se alimentava daquela oferta. Não tinha pregador itinerante. Quem comia, quem bebia, quem vestia, quem vivia do altar eram os sacerdotes, né? Os levitas e sacerdotes. Então, a oferta naquela época era estipulada, tirava-se a parte que se oferecia a Deus, a parte que era do sacerdote, ok. Hoje o grande problema na questão de se estipular a oferta, em primeiro lugar está o valor exorbitante, né? Pregadores que estipulam uma soma de dinheiro absurda. Eu já liguei para uma vez, início de explosão do camarada, e era 5 mil por noite, só a oferta, fora passagem, hospedagem, alimentação, que é tudo por conta da igreja. Nada errado nisso, ok. Mas o valor exorbitante. Para que se pede 5 mil de oferta? Eu acho que esse valor ele não é exorbitante quando esse camarada tem um centro de recuperação com 1.000 pessoas que dependem dele para comer, beber, vestir, e ele precisa arrecadar um valor nas igrejas para manter esse centro funcionando. Ele é missionário, ele faz missão na África, aqui, acolá, ok. Agora, é para ele viver? 5 mil dá para viver num mês. Tem gente que vive com salário mínimo. Então, 5 mil por noite, só para o camarada viver e ter uma BMW, sem nunca ter se formado, estudado, trabalhado, aberto um negócio, enfrentado crise de mercado, eu não concordo, é um valor exorbitante. Então, a oferta estipulada, ela nasce de uma necessidade do pregador e muitas das vezes de uma falta de compreensão das igrejas, que querem que o camarada às vezes vá de um estado para o outro e não arca com as necessidades básicas. E o camarada às vezes vive só disso e precisa não só de passagem, alimentação,
em nada, mas ele precisa deixar a família dele confortável quando não levá-la com ele. Então é muito complicado isso. O grande problema hoje, as pessoas perguntam, é certo estipular ou não? Eu acho que isso tem que vir do coração da pessoa. Se estipula ou se não estipula. Se sente pecando fazendo isso, ok. Não se sente pecando fazendo isso, então faça com coerência e lembre-se que oferta não é dinheiro do lixo, não é dinheiro do governo, é dinheiro de gente que vai lá, tira dízimo de cada balinha que vendeu na sua lojinha, entrega na igreja e o pastor vê justo lhe abençoar com esse dinheiro. Porque a questão da estipulação, tem uma galera que bate na tecla assim, não é certo porque não está na Bíblia o estipular. Aí se a gente for por esse viés, a gente vai esbarrar também numa série de coisas que não está na Bíblia, mas é institucional e as igrejas fazem, né? Então eu acho que a coerência é o que manda e o padrão bíblico. Para que é a oferta na igreja? A oferta na igreja é para sustento da igreja, né, dos necessitados, do ministro, e naquela época não tinha nem templo, como hoje, né? Então era dos necessitados e daqueles que ministravam, né, que comiam daquilo ali, que se satisfaziam daquilo ali. Então colocar o certo e o errado, eu acho que é certo e errado a partir do momento de como se faz, do que está se estipulando, para que está se estipulando e se tem condições de viver de fato para o altar. E Max, vai falar? Não, tranquilo. Não, rapidamente, Paulo, eu acho o seguinte, quando você assume que você vai viver do altar, você tem que pregar o que vive e viver o que prega. Se você vai viver do altar, você está assumindo uma dependência de Deus. Você tem que viver aquilo que você prega. Se você prega que, para quem você está pregando, tem que viver na dependência de Deus, tem que confiar em Deus, entrega na mão dele. Você vai pregar lá em Minas Gerais, Senhor, tu conhece a minha necessidade, tu sabe da minha vida melhor do que eu. Está nas tuas mãos. Ah, eu fui lá e não recebi nenhuma oferta, amém. Toca o barco para frente e vai para a próxima. Você escolheu fazer aquilo, você escolheu pregar. Agora, vender a palavra de Deus é muito complicado, é muito perigoso. Você não está vivendo na dependência de Deus. Muito bem, aí está aí a resposta dos pastores em relação à cobrança de oferta. Vamos para um break, tem mais um bloco finalizando aqui com chave de ouro. Não sai não, Antenados vai e volta já já. Já passam de milhões, estão em vários bairros, quebradas e estados, e é sempre um prazer poder revisitá-los. Uns estão brotando, outros já estão produzindo, alguns estão cansados, suas folhas estão caindo. Em qualquer lugar, no extremo do mar. Estamos de volta para o quarto e último bloco dos Antenados na geral, aqui para responder algumas perguntas que você enviou aqui para a gente. Vamos lá. Pastores, o batismo com o Espírito Santo é um milagre para todos ou para alguns? Pois muitos falam, se não é batizado, não sabe o que é ter um milagre. Como é que a gente responde aí, Max? Pablo, já começa, já que o batismo no Espírito Santo já é algo bem complicado para ser discutido, né? Eu, pelo menos, eu sou da linha dos anglicanos. Então já é uma linha. Tem a linha dos pentecostais, que acham que o batismo do Espírito Santo é somente quando você fala em línguas. Tem outros que já creem que no batismo das águas o Espírito Santo já vem junto. Já é um problema, já falando do batismo com o Espírito Santo, nas linhas mesmo cristãs. Agora, é para todos. A partir do momento que você confessa Cristo como seu Salvador, é para todos. Acho que não chega a ser um milagre. Tem uns que dizem faz que parte da caminhada cristã. O lance da segunda bênção, né? Tem uma coisa dessa aí que também... A segunda promessa. Que o cara recebe um renovo de Deus. Aí Selo, né? Um selo. Deixa eu só colocar aqui a questão para É difícil mesmo, é polêmico. Cada um aqui vai ter uma visão diferente em relação ao batismo. Mas o simples é assim, Jesus nasceu já cheio do Espírito Santo. Ele foi já gerado pelo Espírito Santo e ele viveu a sua vida toda, né, perfeita e irrepreensível, não cometeu dolo algum. Tá? Ele tinha o quê? Ele tinha o Espírito Santo, tá? E ele viveu a vida perfeita e irrepreensível. Só depois lá, tá, no Rio Jordão, quando a pomba veio, e que ele foi batizado com o Espírito Santo, é que ele começou então o seu ministério, começou o poder, o milagre começou, tá, depois que ele foi batizado com o Espírito Santo.
Então são duas experiências diferentes. Nós hoje é a mesma coisa. Quando somos batizados em Cristo nas águas, nós recebemos o Espírito Santo, que é esse que está ligado aí ao caráter. Agora, o batismo com o Espírito Santo, que pode ser antes, durante ou depois, né, tem vários exemplos na Bíblia, tá, é o que está ligado realmente à questão do carisma, do poder. Tá? Então tem essas duas diferenças, duas experiências com o Espírito Santo aqui. Uma é você receber o Espírito Santo, isso através do batismo nas águas, do arrependimento, do batismo nas águas, e outra é você ser batizado com o Espírito Santo. Aí é diferente. A questão dos dons, aí cada um interpreta da sua maneira. Batismo com o Espírito Santo, enfim, é para todos os salvos. É o que Joel falou. É para todos. É o que Pedro ratificou. Agora, o que vale, o que nos importa é saber que a obra de Deus não pode ser feita sem esse poder, né? A obra de Deus não é feita por força, não é feita por violência, não é feita com dinheiro, não é feita sem dinheiro. O que rege a igreja, o que faz a igreja funcionar é a atividade do Espírito. É o Espírito, ele dinamizar a igreja para a missão dela, que é a evangelização, né? Mais uma perguntinha aqui baseada no batismo com o Espírito Santo. O fato de estar na igreja, estar buscando a Deus e ainda não ser batizado pelo Espírito Santo, apesar de sentir a presença de Deus, sinaliza algo errado? Aí que tá, você está falando, a questão da corrente teológica sobre o batismo do Espírito Santo. Por exemplo, porque eu falei que eu sou mais da linha dos anglicanos, que também chega a ser a linha dos batistas. A partir do momento que há uma conversão real, ali a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Apesar de eu ter sido criado na Assembleia de Deus, depois com os estudos a gente, não dizendo que quando eu era pentecostal não estudava, não era disso. Você vai entendendo algumas coisas que vai se encaixando melhor com o seu entendimento. Eu comecei a falar em línguas estranhas antes de ser batizado nas águas. Então, quer dizer, não é que uma coisa bate com a outra na linha pentecostal. Aí, no pentecostalismo é falar em línguas estranhas. Já tem na questão dos batistas, os anglicanos, que é a conversão real. Você vai ver a manifestação, se realmente você é batizado com o Espírito Santo, a partir do momento que você começa a ter a sua vida transformada, você começa a dar os seus frutos, os frutos do Espírito Santo, os frutos do Espírito, e começa então a ter como é que eu vou dizer, a desenvoltura para pregar, para orar, para querer realmente clamar a Deus para que coisas aconteçam, milagres aconteçam, curas aconteçam, sinais aconteçam. E o sentir também, nem todo mundo sente, né? Você pode estar sentindo um monte de coisa. Alma. Eu sou assembleiano, pentecostal também, nunca conheci outra... Eu sei de Deus, eu sei que ele está aqui, né? Tipo, eu não estou sentindo aqui, mas eu sei que ele está aqui. E mesmo sendo pentecostal, seria muita viagem da minha parte dizer que o batismo com o Espírito Santo ele está somente atrelado à evidência da língua estranha. Porque se a gente for pensar assim, você está dizendo que é algo novo aqui no Brasil. Porque há quanto tempo existe o movimento pentecostal aqui no Brasil? Se a gente disser que só os pentecostais falam em línguas, são batizados com o Espírito Santo, você está excluindo aí toda uma geração que não foi pentecostal porque nem conhecia, né? Então, a pergunta que ela faz, eu estou buscando, né, mas ainda não fui batizado. Não, você ainda não fala em línguas, você ainda não recebeu esse dom. Mas batizada com o Espírito Santo, você já recebeu o Espírito Santo quando aceitou Jesus, quando a vida professor, exatamente, o caráter, né, as evidências não são só o falar em línguas, né, o seu caráter transformado é o testemunho que você dá. E aqueles que se suicidam, mais uma perguntinha, podem ter chance de ser salvo? Da salvação? Quem se suicida? Olha, Pablo, isso aí está rolando debate. Dá pano para manga isso aí. Pano para manga, porque ninguém sabe os minutos finais, o que se passa entre aquela pessoa e Deus. E ninguém faz a parte aqui da Santíssima Trindade para saber que foi ou não foi, né? Salvação a gente não sabe nem para aquele que está vivo, que morre de uma hora para outra, quanto mais para quem cometeu um suicídio, supostamente, porque a pessoa pode tomar um remédio ali, querer cometer um suicídio, fica internado e daqui a 2, 3 dias morre. E tem aquele suicídio espontâneo, instantâneo, mas também aquele suicida que o cara está comendo tanta besteira, tá morrendo, tá fumando, tá cheirando, né? O cara tá se suicidando. Eu já vi uma questão dessa que suicida também apimenta, Paulo. A dose homeopática. Você imagina uma pessoa que foi fiel a Deus
toda a sua vida, que ela pregou, que ela fez a obra, e em algum momento da sua vida ela entrou em depressão, e a igreja a qual ela pertencia considerou aquilo ali, não, isso é do diabo, você está fora, você está na carne e tal. Piorou a situação do cara e ele se suicidou, né? E aí? Será que Deus vai julgar esse cara pelo último minuto de vida dele ou por toda a vida? Então dá pano para manga. Agora, outra coisa, alguns grandes homens da Bíblia tiveram vontade de morrer, não de se matar, mas pediram a morte. Moisés, né, Elias, o próprio Jonas, mas existe uma questão que também a gente tem que levar em consideração. Quando você acaba com a sua vida, quando você dá fim à sua vida, você está dizendo para toda uma sociedade, para todo mundo o seguinte: olha, nem Deus dá jeito na minha situação. Você está diminuindo Deus, você está dizendo que não tem jeito para a sua vida, nem Ele consegue dar jeito. Porque, na verdade, quem comete um suicídio, ele não quer morrer. Ele está dando um grito de socorro. Só que aí acaba que ele morre. Acho que o melhor para ele porque ele tentou, de alguma forma, demonstrar que ele precisava de um socorro, as pessoas não deram atenção, as pessoas não viram, que é o mal da igreja dos dias de hoje. A gente entra na igreja, cultua, glória a Deus, aleluia, sentiu o poder de Deus, maravilha. Teve as manifestações, glória a Deus, foi todo mundo embora para casa. O cara acabou de sair, foi embora para casa e cometeu um suicídio. Por quê? Porque, de repente, quem estava do lado, que glorificou tanto, chorou, sentiu tanto arrepio no corpo, não sentiu que o irmão do lado estava num estado de depressão ou um estado de caos tão grande na vida que ele queria já tirar a própria vida. Esse dia mesmo saiu em rede social um policial que colocou quando nos distanciamos, ninguém percebe. Quando estamos sozinhos, ninguém percebe. Quando morremos, se tornamos os melhores amigos. E o cara cometeu o suicídio. Ele acabou de deixar essa frase e cometeu um suicídio. É importante dizer que não somos nós que julgamos, né? A palavra final não vai ser nossa. Então, é difícil a gente dizer, não, vai ser salvo ou não vai ser salvo. A palavra final é de Deus, né? Maravilha. Pastores, quero agradecer muito a presença de vocês. Quer deixar uma frase aí pro povo? Deixa uma frase aí sobre esse suicídio. Não se suicida. Se você está querendo se matar, 99% dos casos vão pro inferno mesmo. Olha aí, o jogadorzinho. E aí, Otávio? É difícil falar sobre isso. Não se mate, pronto. Maravilha! Pastores, obrigado aí pela presença de vocês. O papo foi uma benção. Obrigado, Brasil. Obrigado você que me ouve todos os dias, 17 horas aqui na Boas Novas, Antenados na Geral. Um beijo grande. Até a próxima. Seu perfume é nossa essência, sua vivência ele acompanha desde a sua infância. Gosta de criança, dá prioridade pra quem sente como criança, então trate de não envelhecer.